Glória a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque Ele colocou em nós a marca da unção dEle. Aleluia. Ora lá baixuri andar lá maná. Decomanar lá baixuri andar lá maná. Decomanar lá baixuri andar lá maná. Exalte o Senhor. Comece a adorar o Senhor, você na sua casa. Enquanto esse louvor é ministrado, adore ao Senhor, adore o Senhor. Ora lá baixuri andar lá maná. Oh Senhor, sim, a tua unção nos marcou. Comece a criar um ambiente de adoração no seu lar. Comece a criar um ambiente de adoração na sua casa. Adore ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Ora lá, baixorinho da Ramanais, Decomanara lá, bassurinho da Ramanais, Checomanara lá, bassurinho da Ramanais, Decomanara lá, baixeirinho da Ramanais. Cria esse ambiente de adoração na sua casa. Crie esse ambiente de adoração no seu lar. Fale com o Senhor. Chame, atraia a presença do Senhor pela tua adoração. Ora lá, baixuri, andara lá, manai. Checomanara lá, baixuri, andara lá, manai. Decomanara lá, baixuri, andara lá, manai. Checomanara lá, baixuri, andara lá, manai. Ora lá, baixuri, andara lá, manai. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Ora lá, te adoramos, Senhor. A pureza da tua santidade, Senhor, nós te adoramos. Ora lá, baixou, andará manai. Checomanara lá, basuri, andará manai. Nós chamamos, Checomanara lá, bas. Demanara lá, baixou, andará manai. Checomanara lá, basuri. A manifestação da tua glória. Adore o Senhor. A presença doce Espírito, nós chamamos. Adore o Senhor. Atraia a presença do Senhor pela sua adoração. O Senhor é atraído pela adoração. Louve em sua casa, que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Ora lá, baixuri, andará lá, manais. Chemanara lá, basuri, andará lá, manais. Amém, queridos. Nós estamos nessa noite iniciando mais um culto da Gera Vida. Aleluia. E nós vamos iniciar orando ao Senhor. A pastora Olga vai orar. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus. Que maravilha nós estarmos juntos. Porque quando nós nos vimos, ficamos perto. Esse é o tempo que o Senhor estabeleceu. E a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Queria compartilhar um versículo no Salmo 96, versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, e formosura no seu santuário. Perdão, amados. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Versículo 8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos.
Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Amém? Vamos orar? Vamos dizer que essa presença, que essa glória do Senhor está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que maravilha nós juntos declarar e saber que nós não estamos sós. Não. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós podemos nessa noite celebrar a Emanuel. Esse Emanuel, Deus conosco. Aquele que nos escolheu, aquele que nos colocou permanecer, sabe aonde? No Altíssimo, no esconderijo, nosso lugar é ali, no esconderijo do Altíssimo, nós permanecemos. Então nessa noite eu queria junto com você levantar a nossa voz. Você pode levantar sua voz aí da sua casa, aonde você estiver, e dizer que Ele é mesmo, a majestade dele é santa, que Ele é mesmo tudo isso. Soberano, soberano és em glória, Senhor. Não há nada, Senhor, comparado a Ti. Nós Te adoramos nessa noite, na beleza da santidade. Os povos nessa noite se reúnem, as famílias, para dizer que Tu és o Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus, que tirou e continua tirando o pecado da humanidade, do mundo. E que o Senhor também se tornou não só o Cordeiro, mas o leão. Nós temos o leão da tribo de Judá, aleluia. Nós temos aquele que sempre está conosco, aquele que é o princípio, que é o fim, aquele que estabeleceu todas as coisas para a nossa casa, para a nossa família. Tudo tem um governo, o reino do Senhor é para sempre. Obrigado, Pai, porque o tempo para o Senhor, Ele é eterno. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão poderoso, aonde define tempos, estações, aonde estabelece todas as coisas cooperando para o nosso bem, porque o povo nessa noite, o povo Gera Vida, está reunido como a igreja na terra, Senhor, que tem se reunido hoje para celebrar, para dizer que nós somos mesmo esta casa, aonde o Senhor pode habitar, onde nós podemos dizer, entra, Senhor, a casa é tua. Nós queremos ceiar, nós queremos nessa noite declarar que Tu és o pão vivo que desceu do céu, que este sangue que nós celebramos nessa noite, a ceia declarada como essa comunhão que nós temos contigo, e podemos declarar nessa noite que nenhuma praga vai chegar até nós. Sabe por quê? Porque a marca do Cordeiro está sobre o umbrais da nossa casa, do nosso corpo. É por isso que você é vencedor e nós somos vencedores, porque nós temos a marca, nós fomos marcados pelo esse sangue precioso. Que nós possamos nessa noite desfrutar dessa palavra viva que se renova hoje para nós. Essa palavra que nós abrimos nosso coração e dizemos, pode, Senhor, pode fazê-la prosperar de forma que nós possamos multiplicar, declarando que o Espírito do Senhor, Ele habita em nós. Amém, amados? Glória a Deus, vamos estar nessa noite juntos, celebrando, porque em breve tempo estaremos juntos, nos abraçando, estaremos juntos sorrindo, estaremos juntos celebrando com muita alegria e dizendo que o Cordeiro de Deus, Ele vive para todo sempre. Ele reina para sempre. O reino do Senhor é eterno. Vamos celebrar esse Rei com alegria nessa noite, porque Ele vive. Ele morreu, mas quando Ele ressuscitou, Ele nos atraiu. E por isso nós somos atraídos mais uma vez nessa noite para dizer, o meu Redentor vive para todo sempre. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom nós podermos estar juntos novamente para ouvir uma palavra. Ainda é o domingo de Páscoa, não é? Nós de manhã tivemos uma celebração com ceia e iremos cear também logo mais. Então você prepare os elementos, o suco, o cálice e o pão para que nós possamos logo mais também cearmos. Mas eu quero trazer uma palavra para você. A Páscoa para os cristãos, ela é, na verdade, não como as pessoas dizem. Recebi muitas mensagens hoje dizendo assim, Feliz Páscoa, mas na verdade é Feliz Dia da Ressurreição, porque o significado da Páscoa
é a ressurreição de Jesus. Não há sentido na Páscoa sem que Jesus tivesse ressuscitado. Na verdade, se nós pegarmos a nossa Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e lermos a partir do verso 12, nós vamos entender porque a Páscoa significa a ressurreição. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 1 Coríntios 15, a partir do 12. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Queridos, o significado da Páscoa é Cristo, é Jesus Cristo, o nosso Redentor, o Redentor que vive. Por isso a Páscoa se resume a Cristo. Na verdade, todas as coisas se resumem a Jesus. Ele é tudo em todos, tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Então nós vamos entender um pouco do que significa a ressurreição, lendo o livro de João, o capítulo 20. Nós vamos ler de 1 até o 18, para a gente ter uma ideia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que... lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse a ele em hebraico: Rabone. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria, anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava a ele como dissera todas essas coisas. Queridos, essa passagem sobre a ressurreição de Jesus, sobre esse momento em que Maria chega ao sepulcro e vê o sepulcro aberto, esse é o momento, é o clímax, é o ponto crucial da pregação do Evangelho. Primeira coisa que nós vamos perceber, para a gente entender por que nós
podemos comemorar a ceia e comemorar a ressurreição é entender inicialmente que Deus é um Deus de família. O projeto de Deus é de uma família. Deus criou Adão, criou Eva e determinou que ele se multiplicasse, que o homem deixasse a sua casa e se unisse a uma mulher e se tornasse com ela uma só carne e se reproduzisse e povoasse a terra. Deus vai falar ainda em Gênesis a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que aqueles que ele abençoasse seriam benditos e aqueles que ele amaldiçoasse seriam malditos, no sentido de que a palavra que estava sobre ele teria força para bendizer e para quebrar maldições, na verdade. Nós vamos ver então a promessa de Deus se cumprindo em Abraão com o nascimento de Isaac com o nascimento dos pais, no caso, o nascimento de Jacó e Esaú. E nós vamos ver quando chega o momento em que o povo vai para o cativeiro, nós vamos ver isso lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando se vê a instituição da Páscoa. Vou ler rapidamente a partir do verso 12, para você entender que a Páscoa é uma festa da família e a ceia é uma festa, é um momento da família. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para aí calculares quantos bastem para o cordeiro. Então, o que vemos aí claramente é que esse momento da Páscoa, que aí é Pessar, ou seja, passar por cima, que é o momento onde a 10ª praga, antes da 10ª praga chegar sobre o povo, sobre o Egito, e que iria proporcionar a libertação do povo de Israel em direção à terra prometida, Canaã, se estabelece a Páscoa como mandamento perpétuo, como uma determinação perpétua, que seria se reunirem naquele dia, escolherem um cordeiro sem defeito, analisarem esse cordeiro para ver se de fato ele não tinha defeito, sacrificar, imolar o cordeiro e comer o cordeiro. Só que o cordeiro não era para ser comido sozinho, individualmente, era para ser comido em família. E mais, se a família fosse pequena, chamasse o seu vizinho para compartilhar daquele momento com eles, de modo que nada sobrasse. Em seguida, esse mesmo texto vai nos falar que a 10ª praga do Egito seria a praga dos primogênitos, onde o anjo da morte viria sobre todo o Egito e mataria o primogênito de homens e animais, e o sangue do cordeiro imolado, passado nos umbrais das portas, nas vergas das portas, faria com que o anjo da morte, o destruidor, visse aquilo e não entrasse naquela casa, porque o sangue do cordeiro aspergido livraria aqueles que tinham esta marca, a marca do cordeiro da morte. Então nós vemos essa determinação, Moisés faz assim, o povo faz assim, se reúne em família, come o cordeiro e marca com o sangue os umbrais das portas, e com isso eles não são mortos. Nós vamos ver então isso como um tipo de Cristo, isso como um tipo de Jesus, apontando para Jesus. Jesus é o Agnus Dei, ou seja, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré nasceu sem pecado, nasceu do Espírito Santo com Maria, através da gravidez de Maria, e ele vive sem pecado e também morre sem pecado. Aqui em Êxodo, no capítulo 12, fala claramente, no verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito,
e guardareis até o 10º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo. Ou seja, esse tempo de 10 dias, perceba que a data em que é instituída a Páscoa, esse mês aqui da Páscoa, é o mês de Nisan, ou o mês de Abib, que seria exatamente o mês de abril. Então se estabelece, o ano começaria a partir dali para os judeus, no mês de Abib, e no mês, portanto, de abril. No dia 1º de abril seria o dia que eles iriam, a partir dali, celebrar, iriam escolher o cordeiro, iriam aguardar 10 dias para ver se ele não tinha defeito, e a partir daí eles iriam depois imolar o cordeiro e preparar o cordeiro para que ocorresse a celebração e a saída do Egito exatamente naquele dia 14, não é? Que seria o dia que foi estabelecido por Deus para o cumprimento daquela palavra. Com isso nós vamos ver que Jesus Cristo, quando ele nasce, é o cumprimento da profecia de que, quando nós pense em Jesus Cristo, vamos lembrar um pouco de Isaac, não é? Abraão ora a Deus para que lhe desse um descendente, Deus dá a ele como descendente Isaac. Isaac, um dia Deus pede a Abraão Isaac, e Abraão toma Isaac, sai com ele caminhando em direção ao Monte Moriá, levando o fogo, a lenha e a faca, o cutelo, para poder sacrificar Isaac. Isaac se apercebe no meio do caminho que eles estão indo e que não há nenhum animal, não há o cordeiro para ser imolado. Então Isaac pergunta ao pai, provavelmente disse assim: papai, cadê? Não estou entendendo, a gente está indo aqui para imolar um cordeiro, para fazer um sacrifício, mas não tem cordeiro. E Abraão responde: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E naquele momento, Abraão vai com Isaac, coloca ele para sacrificá-lo. E naquele exato momento em que ele iria sacrificar Isaac, Deus mostra um cordeiro que estava preso pelo chifre no meio dos arbustos. E Isaac é substituído pelo cordeiro, e aquele cordeiro é imolado no lugar de Isaac. Isso significa o sacrifício vicário, substitutivo. Então, Jesus Cristo, é por isso que João Batista vai dizer que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era a pessoa que era o Messias, o ungido, o cumprimento das profecias. Jesus nasce, não tem pecado, caminha entre o povo, não tem pecado, mas chega um determinado momento que ele é preso para ser sacrificado. O próprio sumo sacerdote, falando sobre a morte dele, sem entender, mas ele fala claramente que precisava que um só morresse por todo o povo, e era exatamente o cumprimento da profecia. Jesus é preso, é levado até Pôncio Pilatos. Quando ele está diante de Pôncio Pilatos, que Pôncio Pilatos vai interrogá-lo, vai procurar saber das razões, dos motivos para que ele fosse sacrificado. Ao final, ele chega para os judeus que os levaram e diz assim: não vejo nele nenhuma culpa. Ou seja, examinou o cordeiro e viu que não havia defeito no cordeiro. Ou seja, aquele cordeiro poderia ser imolado em substituição a todos os demais. Ele iria ao madeiro sem culpa, ele se tornou maldição por nós e através do seu sacrifício conquistou para nós a vida. Esse é o significado da Páscoa. Só que da prisão de Jesus nós vamos até a cruz, que é um momento muito especial, mas a cruz por si só não resolvia, porque ali mesmo no Calvário, no Gólgota, naquele dia, existiam umas duas cruzes. 2 bandidos estavam crucificados ao lado de Jesus. Então a cruz por si só não resolveria, porque morrer na cruz, muitos já tinham morrido antes. O cumprimento da promessa seria a morte não prevalecer sobre Jesus.
e então Jesus é crucificado, é imolado, seu sangue é vertido, e ele, no terceiro dia, no domingo, e foi esse texto de João, no capítulo 20, que nós lemos, que os discípulos vão à tumba e chegam lá, a tumba está vazia, o túmulo estava vazio. E nós vamos ver alguns aspectos. Primeira coisa, que o túmulo vazio que a gente vê aí em João 20, 1 e 2, a gente vai perceber que houve uma interpretação errada de Maria. Esse túmulo foi aquele túmulo que foi cedido por José de Arimateia, e quando Maria chega naquela manhã que ela não vê o corpo no sepulcro, ela acredita que Jesus tinha sido levado, e ela, quando vê aqueles anjos, ela procura saber, ela não entende, ela procura saber para onde levaram o Senhor, o que é que aconteceu, por que que o corpo tinha sido levado. Ela não tinha a dimensão do milagre que foi a ressurreição. Eu acredito que isso acontece com muita gente. Eu acredito que o mundo todo que celebra a Páscoa hoje que celebra a Páscoa com coelho, que celebra a Páscoa com ovo de Páscoa, mesmo se dizendo cristão, não entende o milagre, não compreendeu o milagre da ressurreição. Está como Maria naquele primeiro momento, procurando saber onde é que está o corpo, porque na verdade o milagre era muito grande. Ela estava diante do maior milagre de toda a humanidade, porque Jesus ressuscitou. O próprio Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naum. No entanto, eles depois morreram. Só que Jesus ressuscitou e não morreu mais. Ressuscitou para viver eternamente. Então, ressuscitou para voltar à glória que tinha antes com o Pai. Então, ela tinha acabado de testemunhar o maior milagre da humanidade, a maior manifestação de poder que existia, mas não conseguia ver. E há muita gente, mesmo na igreja hoje, talvez até alguém que esteja assistindo, não tenha essa compreensão absoluta do poder da ressurreição. Para você pensar no poder da ressurreição, você tem que entender que no livro de Romanos, no capítulo 8, está escrito que o poder, não é, que levantou Jesus da morte é o mesmo poder que já habita em nós, certo? Nós temos que entender isso. Nós temos o poder de Deus no nosso interior, né? O que a palavra de Deus nos fala, que se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por pecado, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele, verso 11, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Este é o grande milagre. Isso foi o que Maria não entendeu e o que muita gente não entende ainda. O milagre da ressurreição somos nós todo dia. Amém. Cada dia que nós abrimos os olhos e que podemos dizer que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, também nós podemos dizer que o Espírito de Deus que escolheu habitar em nós e fazer de nós templo, nos deu o poder da ressurreição. Nós passamos da morte para a vida. Faz com que nós possamos dizer a cada dia que Cristo vive em nós. Amém. E a vida que nós vivemos nessa carne, vivemos pela fé nele, que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, como disse o apóstolo Paulo. Então, não podemos caminhar como Maria naquele primeiro momento. Nós temos que superar isso e entender o milagre da ressurreição. A Páscoa é um dia, mas o milagre da ressurreição se vive a cada dia, todos os dias da nossa vida. Todo dia é dia da ressurreição, porque Cristo vive. Toda vez que nós olhamos para Cristo, toda vez que nós olhamos para Jesus, nós olhamos para um Jesus vivo,
para um Jesus que ressuscitou, para um Jesus que venceu a morte, para o Jesus que nos tirou do vale da sombra e da morte e nos trouxe para o reino do Pai, para o reino do Filho do amado de Deus. Então esse poder que está em nós é o que faz com que vivamos cada dia, é o que precisa nos dar força para viver. Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil na sua vida, como se estivesse vivendo uma morte, na verdade, esteja morto os seus sonhos, talvez você esteja sem expectativa, talvez você seja um empresário que tem que pagar o aluguel amanhã, essa semana, que tem que pagar os empregados, que não tem como sobreviver diante dessa crise, mas o poder da ressurreição habita em você. E se o maior poder do mundo, que é o poder da ressurreição, o poder que tirou Jesus do sepulcro, o poder que venceu a morte habita em você, todas as demais coisas você já venceu. Amém. É por isso que na palavra do Senhor, lá em Romanos 8:37, diz que você é muito mais que vencedor. Aleluia. Pelo poder que já habita em vós, não é? Romanos 8:37, Deus, em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está falando de Jesus, não é? Fala que nada poderá nos deter, nada poderá nos parar. Amém. A segunda coisa que eu quero dizer é que essa revelação de Cristo, que algumas pessoas não têm, essa revelação da ressurreição, ela é alcançada na medida em que você busca. A revelação de Deus se dá de uma maneira geral, a revelação através das coisas criadas, mas se dá de forma particular. Isso é uma questão teológica que nós não vamos estudar aqui agora, mas a verdade que eu quero deixar bem claro é que Jesus se revela. Amém. Perceba de novo em João, no capítulo 20, que Maria chega, não vê ninguém. Verso 11 diz: enquanto ela permanecia junto ao túmulo, chorava, baixou, olhou para dentro do túmulo, viu 2 anjos, não entendeu nada. Depois, no verso 14 diz: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Tem muita gente que já ouviu falar do Senhor Jesus, que já até está dentro da igreja, porque na igreja nós temos multidão, um monte de gente que está lá indo ver, assistir, mas ainda não teve o encontro verdadeiro com o Senhor, não teve entendimento. E Maria, naquele momento, quando ela volta para trás, ela não reconhece Jesus. Tem muita gente que está dentro da igreja e não reconhece Jesus, porque não consegue entender o milagre. Mas no verso 15 de João 20, nós vamos ver que Jesus perguntou a ela: mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo seu jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, que eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Na hora que ele fala o nome dela, daquela forma que ela já tinha ouvido tantas vezes, ela não se aguentou mais, ela reconheceu que era ele. Então Jesus se aproxima de Maria e chama ela, a voz suave dele é reconhecida, e aí ela diz Rabone, que quer dizer meu grande mestre, meu mestre. E o amor de Jesus se evidencia. Jesus não brinca de esconde-esconde. Jesus não se esconde de nós. Jesus quer ser achado. Em João, no capítulo 4, nós vemos Jesus falando sobre o adorador. Deus busca, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não se esconde de nós. A revelação é para quem busca, para quem quer. O amor de Jesus se evidencia, não é? Jesus se revela a todo aquele que se dispõe a recebê-lo, a todo aquele que o busca, mesmo que não esteja vendo, mesmo que em uma determinada circunstância não consiga ver nada. Deixa eu lhe falar uma coisa: talvez essa semana que passou você tenha vivido isso, talvez no dia de hoje você esteja vivendo isso, talvez nesses próximos dias você vá viver uma situação tão grave, tão difícil. Não sei o que é que você está passando, mas eu lhe digo, se você clamar e chamar o nome dele e disser Jesus, 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 ele se revelará para você e lhe mostrará o caminho, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta das ovelhas, ele é a porta, ele é o pastor que conhece
as suas ovelhas, e as suas ovelhas aprenderão buscando a Ele, ao reconhecer a voz dEle. Então, quando você buscar, você vai ver que Ele está bem próximo a você. Uma outra coisa, saiba que Ele vai lhe chamar pelo nome. Eu tenho visto aqui algumas pessoas assistindo, Lindomar Júnior, eu estou lendo aqui, Arlete, André Luiz, Maria Dilma. O Senhor vai chamar vocês pelo nome de você, Leone. Aleluia. Vai chamar vocês pelo nome, Sim. vai chamar seu nome, e você vai ouvir, vai dizer Rabone, Rabi, mestre, ouvir a voz dele, porque ele se revela. Jesus ressuscitou e venceu a morte, dando-nos vida com ele, e ele dá vida ao seu sonho hoje. Ele traz vida, traz esperança a você, mostra que o caminho com ele é apenas um começo de um caminho de vitória, que a nossa leve e momentânea tribulação vai, na verdade, repercutir num enorme peso de glória lá na frente, e nós devemos caminhar mais dessa forma, entendendo que nós fomos chamados para experimentar o melhor da terra com Ele. Amém. Tem muita gente que vive no engano porque não entendeu o milagre da cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor. E Jesus ressuscitou para nos dar vida com Ele. Nós hoje temos vida em Jesus. Obrigado. Hoje nós temos vida em Jesus. Entenda isso, meu irmão, que para que essa semana, para que esses dias que nós estamos vivendo aí sejam leves, porque Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está escrito em Mateus 11, 28. Essa é a palavra. Você tem que vivenciar essa palavra, vivenciar o que Ele está dizendo, vivenciar a palavra dele, no sentido de que nós podemos ser aliviados, nós podemos entregar o peso sobre ele, nós devemos aprender com ele, que é manso e humilde de coração, para que nós tenhamos descanso para a nossa alma. O milagre da ressurreição é esse, é descansar em Cristo, porque quem conhece o poder que há nele, ele venceu a morte, ele vence qualquer coisa, e ele nos deu vida e vida em abundância para vencermos todas as dificuldades. Amém. Não há mal nenhum que possa triunfar sobre nós, não há nenhum mal que possa nos vencer. Isso não é uma questão de triunfalismo tolo, nem tampouco estou falando aqui de prosperidade, estou falando de Jesus Cristo, aleluia, o poder maior do universo. Sim. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sim. Jesus Cristo, aquele diante de quem todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Ele é o Senhor. Eu estou falando daquele que venceu a morte para nos dar vida, mas essa vida nós temos que viver todo dia, nos apropriando deste poder da ressurreição. Amém. A morte de Jesus e a sua ressurreição levou a sua ascensão aos céus e a liberação do poder do Espírito Santo sobre nós. Jesus, depois de ressuscitar, caminha entre os povos no mesmo dia da ressurreição. Ele já aparece no caminho de Emaús, conversando com aqueles discípulos que estão caminhando, João Cleófas e outros mais. Depois ele aparece aos discípulos, mas em um determinado momento, e no livro de Coríntios, no capítulo 15, nos fala que ele ascende aos céus, e aquilo foi visto por mais de 500 testemunhas, que ele ascende aos céus, e o Espírito Santo é liberado. Lá em Atos 2 nós vemos isso em Pentecostes, o poder de Deus liberado em nós, para habitar em nós seu templo. Significa que nós temos todas as ferramentas para vencer todas as dificuldades. Nós não somos mais que vencedores porque nós lemos e está escrito. Nós somos mais que vencedores porque o Senhor venceu a morte, e para provar isso nos deu o Espírito de vida que habita em nós, que é o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Nós temos que ouvir isso, não endurecer o nosso coração e caminhar dessa forma, certo que o Senhor nos ressuscitou, nos tirou do vale da sombra e da morte para vivermos uma vida plena nele. Muito especial é o momento da ceia.
Porque quando nós vemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, antes de ir à cruz, ele se reúne com os seus discípulos. E ele, ao se reunir com seus discípulos, ele institui a ceia como um memorial e como um mandamento. A ceia tem dois aspectos. A ceia tem um aspecto de memorial, de cumprimento da obediência, de cumprimento do que o Senhor determinou. Lembrar-se dele e obediência, fazendo o que ele determinou. No momento em que ele, antes de ir à cruz, ele senta-se com os discípulos e prepara aquele momento onde eles se reúnem para cear. Deixa eu falar para você uma coisa. Ceia é comunhão. Momento de ceia é momento de comunhão. Eu sei que você está aí na sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, para cear. Se você já ceou hoje de manhã, não tem problema, pode cear de novo. No momento da ceia, o importante é, antes de tomar dos elementos, você examinar a você mesmo e ver se há em você algum caminho mau. Essa é a palavra que vem para nós. Examine-se o homem a si mesmo e vê se há em ti algum caminho mau, para que você não tome da ceia para sua condenação, para que você tome da ceia com entendimento, não é para que você tome da ceia compreendendo o que a ceia significa. Eu quero que você ouça esse louvor. Talvez você esteja ouvindo também a chuva. Estamos aqui no momento de uma chuva muito forte. Aleluia. E eu creio que é uma chuva que limpa, uma chuva de bênçãos, uma chuva que mostra o poder de Deus sobre todas as coisas. Examine a você mesmo nesse momento e pegue dos elementos para que nós possamos cear. Enquanto você prepara os elementos para a ceia, ouça esse louvor. Oh, aleluia. Examine a você mesmo nesse momento. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Glória a Deus. Examine, peça perdão se você tem alguma coisa que o Espírito Santo mostra a você nesse momento que lhe afasta da comunhão. Se arrependa do seu pecado para que você possa voltar à comunhão dos santos e tome a ceia, que nada lhe impeça de tomar a ceia. Se você feriu alguém, se você pecou, se você falou uma palavra imprópria, se você teve um pensamento impróprio, se você assistiu a alguma coisa na internet que não deveria, se você pensou mal de qualquer pessoa, se arrependa agora. O único impeditivo para que você não tome a ceia é você não se arrepender. Mas se você coloca agora diante do Senhor, você sim pode tomar a ceia nesse momento. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que naquela noite em que estavam os discípulos reunidos, o Senhor tomou do pão, partiu, dando graças, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Vamos comer do pão. Glória ao Altíssimo.
Oh, aleluia. De igual forma, diz a palavra de Deus, que depois daquele momento o Senhor tomou do cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança, cálice no sangue dele. Significando, lembre da Páscoa, o sangue do cordeiro imolado que foi aspergido nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não pudesse tocar no povo de Israel. O sangue de Jesus, que nos marca, nos faz uma só família, a família de Deus, o corpo de Cristo. Também diz ao anjo da morte que ele não pode nos tocar, porque nós já passamos da morte para a vida, porque nós somos corpo de Cristo e o sangue de Cristo pode ser encontrado em nós, é o nosso DNA como família de Deus. Você pode agora, com a sua família, se você estiver com a sua família, compartilhar do cálice e dizer assim: nós temos uma aliança pelo sangue de Jesus. Nós temos uma aliança pelo sangue de Jesus. Amém. Pode tomar do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Eu creio que muito tem feito o Senhor por nós. E o Senhor vai fazer muito mais por nós. Glórias a ti, Jesus. Aproveite e abrace a sua família aí, abrace sua esposa, abrace seu esposo, seus filhos. Ceia é o momento da família, momento de adoração como família. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a tua face sobre vós e te dê a paz. Que o Senhor te guarde, que você possa vencer esses dias na certeza de que o Senhor está com você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Espírito sejam com você e com sua casa. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Terça-feira estaremos juntos no culto às 19 horas e também na quarta-feira às 19 horas, sempre no mesmo horário. Deus abençoe a você e a sua casa. Tenha uma semana abençoada. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor.